queridos irmãos, mais uma vez reunidos para juntos oferecermos o nosso culto de adoração, de gratidão ao nosso Deus. E agora neste domingo, o domingo da ressurreição de Jesus, o domingo da Páscoa, e que eu espero que todos vocês, ao lado dos seus familiares, passaram um dia agradável e relembrando a morte de Jesus e o seu sacrifício por cada um de nós. No começo do nosso culto, como sempre fazemos, vamos estar orando e agradecendo a Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por esse domingo maravilhoso, que é o domingo da ressurreição, o domingo que o Senhor ressurgiu dos mortos, onde a terra não suportou o poder da Tua glória e triunfantemente o Senhor ressuscitou para todo sempre. Somos gratos a Ti, meu Deus, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, meu Senhor, e a Tua igreja. Se conosco, ó Deus, nesses momentos que nós vamos estar aqui, meditando na Tua palavra, Senhor. Fica conosco e abençoe a vida de cada um dos Teus filhos. Mais uma vez nós Te pedimos e já Te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu já disse, todos nós sabemos, o domingo de hoje é o domingo da ressurreição de Jesus, domingo de Páscoa. E eu estava lembrando-me daquele movimento sadio, aquele movimento gostoso que nós temos lá na nossa igreja. E lembrando, meus irmãos, do nosso departamento infantil, da irmã Sueli, com as suas assessoras ali, também na apresentação da cantata de Páscoa, que as nossas crianças fazem todo ano. Deus sabe por que nós não pudemos fazer este ano. A minha gratidão também ao maestro do nosso coral, o irmão Éder dos Passos, que já tinha preparado tudo também. Os nossos coristas já tinham, eu creio que ensaiado uma ou duas vezes. E hoje, nesse momento agora, seria a apresentação da nossa cantata de Páscoa. Os nossos maestros, o irmão Adalto Júnior, o irmão Estevão Nascimento, já tinham preparado toda a música também. As nossas irmãs da coreografia, as irmãs que gostam de fazer aquele trabalho da dança, ali até quiseram fazer hoje. Mas pelo fato de fazer aquele ajuntamento para o ensaio, eu achei melhor que não fizesse. Então a minha gratidão pela compreensão de cada um de vocês. Mas, meus queridos, não vamos passar em branco. Eu tive o cuidado, meus irmãos, de achar pelo menos um pedaço da nossa cantata de Páscoa do ano passado. E nós vamos rememorar agora. E eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, principalmente você que participou ali diretamente, cantando, tocando. Vamos ouvir um pedacinho. Em seguida nós vamos entrar na meditação da palavra do Senhor. Porque se entregou em meu lugar.
passando em suas mãos, estradas transpassando os seus pés. Jesus ensanguentado morreu por meus pecados, viveu por me amar. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. Sou livre pra viver a eternidade com meu Deus. Sou livre pra viver tudo que Ele prometeu. Jesus ensanguentado lá na cruz me libertou. A cruz está vazia. Jesus não está lá. Morreu por meus pecados, viveu por me amar. Morreu por meus pecados, viveu por me Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque relembramos, né? Tão gostoso. Vimos aí a foto do nosso coral, nossa orquestra, nossos irmãos, a nossa igreja. Que saudade nos traz. Oxalá que pudéssemos estar ali. Mas, meus amados, vamos meditar um pouquinho nesse fato que marcou a humanidade, que foi o fato de Jesus ressuscitar dos mortos e estar vivo para todo sempre. Se você tem a sua Bíblia aí pertinho de você, abra lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, e nós vamos ler dos versículos 4 até o versículo de número 8. Escute. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E
e lembraram-se das suas palavras. Meus queridos, eu passei essa semana, naturalmente, meditando sobre esse fato tão lindo e que nos traz vida, que é a ressurreição de Jesus. E uma das coisas mais belas que nós encontramos na Bíblia é que Deus cuidou, com um cuidado muito especial do seu povo. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, ele usou os seus profetas para trazer a sua mensagem e nunca passar despercebido. Passar despercebido que ele era Deus e que ele estava cuidando de cada um deles. Já no Novo Testamento, ele enviou o seu Filho para trazer uma nova mensagem de esperança. Deus, meus queridos, ele se preocupou em estabelecer as suas regras, estabelecer as suas leis, com o objetivo de doutriná-los e abençoá-los em tudo. É assim, meus irmãos, que nós encontramos em toda a história bíblica pessoas que se rebelaram contra o Senhor e resolveram deixar as leis de Deus e andar conforme o coração pedia. Com essa pequena introdução, nós podemos adentrar na graça e na misericórdia de Deus, quando ele ouviu o lamento de Israel, seu povo, que estava escravizado lá no Egito. Depois de 4 séculos de sofrimento, quando eles clamaram ao Senhor, Deus resolveu tratar com o Faraó. A última das pragas, que foi a matança dos primogênitos, convenceu o Faraó a deixar Israel sair do Egito. E, meus queridos, essa é uma história tão linda que até as crianças conhecem. E nós não podemos negar que este assunto da matança dos primogênitos, da última praga, ele é muito forte, ele é muito impactante. Porque esta última praga, ela pesou demais. A Bíblia diz lá no livro do Êxodo, que à meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde a casa de Faraó, até o filho daquele que estava no cárcere, inclusive os primogênitos dos animais. É muito pesada essa história. Agora imagine você o clamor de desespero que entrou em cada lar egípcio, porque a Bíblia diz que não havia uma casa que não houvesse pelo menos um morto. Nesta carnificina, o anjo da morte só não passou pelas casas onde o sangue do cordeiro foi aspergido nos umbrais das portas. E, meus irmãos, não é por ser o domingo de Páscoa que cabe esta pergunta, mas sua casa, sua família, estão protegidos com o sangue do cordeiro? A resposta é tão simples quanto as nossas atitudes diante de Deus. Faraó chama Moisés e Arão de noite. Olha como já mudou tudo. Faraó que não queria deixar o povo sair de lá, agora ele vai buscar Moisés de noite.
noite e manda-os sair do meio do seu povo e ir servir a Deus. Bem na introdução, meus queridos, que nós estamos no começo desta mensagem, eu quero afirmar para vocês que bom sair do meio de um povo ímpio e poder servir a Deus com liberdade. A igreja, ela está aguardando isso há mais de 2 séculos. Ou melhor, há mais de 2.000 anos. Onde irá morar na Canaã celestial para sempre. A oportunidade, meus queridos, que Israel teve foi a única. E infelizmente eles não souberam aproveitá-la. E tem horas, meus irmãos, que eu fico me perguntando, por que Faraó não obedeceu quando ele foi ameaçado na primeira praga? Não precisava nem ter acontecido a primeira praga. Eu digo, quando ele já foi ameaçado pela primeira praga. Quanta desgraça poderia ter sido evitada se Faraó fosse obediente a Deus. Mas seu coração endurecido seguiu enfrentando as ordens divinas. E como se não fosse diferente com os demais desobedientes, ele pagou um preço muito alto. Meus irmãos, se os homens hoje, fossem mais obedientes ao Senhor, ao nosso Deus, a Jeová, nos dias de hoje, quanto mal poderia ser evitado. Deus, como um sábio professor, ele deu a lição, mas não quiseram fazer o dever de casa. Depois que conseguiram libertar-se de Faraó, pense você agora no valor que eles deram à Páscoa. A primeira Páscoa aconteceu no contexto da escravidão dos hebreus no Egito. Esses descendentes de Abraão estabeleceram-se em Canaã e depois de um tempo de seca e falta de alimentos, eles mudaram-se para o Egito, onde foram escravizados. A Páscoa judaica pode coincidir com a mesma data em que se comemora a Páscoa cristã, mas o significado das duas diferem-se. Enquanto a comemoração judaica relembra a libertação dos judeus da escravidão, a Páscoa cristã relembra o sacrifício de Cristo e sua ressurreição, isto é, a passagem da morte para a vida. Paulo escreveu que se Cristo não tivesse sido levantado dentre os mortos, a fé cristã e a nossa pregação seriam em vão. Alguém disse, eu li isso essa semana no livro, alguém disse que se Cristo não foi levantado, então os cristãos são pessoas pateticamente ingênuas, enganadas por uma grande fraude. Se a ressurreição de Jesus não ocorreu, então os evangelhos não passam de uma história triste sobre um homem bondoso e sábio que foi morto por seus inimigos. Mas, meus queridos, Cristo realmente foi levantado, o que confirma a verdade de tudo que ele ensinou, ele próprio ensinou, incluindo o que ele disse sobre o futuro. Aí você pode perguntar, mas pastor, o que foi que ele disse sobre o futuro? Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, tornará a viver outra vez. Essa impressionante declaração de Jesus, com certeza, é uma grande realidade. Porque só ele tem o poder de restaurar a vida. O sacrifício expiatório e a sua ressurreição significam que a morte deixará de existir um dia. Aos valentes da fé, que são muitos, isso fortalece para suportar qualquer provação ou até mesmo para enfrentar a morte com coragem. Uma das
melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de uma cruz e um túmulo vazio. Eu sempre gosto de dizer isso, que uma das maiores notícias que o mundo já ouviu vieram de uma cruz e de um túmulo que permaneceram vazio. No silêncio, eles deram a maior mensagem que o mundo poderia ouvir. A história da Páscoa, meus queridos irmãos, ela não termina com um triste clamor, como daquela noite no Egito, mas com uma festa de alguém que ressuscitou para todo sempre. Nós cristãos pregamos um Cristo que esteve morto e ressuscitou, e não um Cristo que esteve vivo e está morto. Jesus disse lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 11, para a igreja de Filadélfia, ele disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Assim, meus irmãos, como a doutrina da salvação, a doutrina da ressurreição de Jesus, é um tesouro que nós guardamos escondido dentro do nosso coração. E aqueles que são fiéis levarão isto até o fim, até o dia que nós vamos nos encontrar com Ele. Paulo, o grande apóstolo, ele escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 17, ele disse assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Ah, meus irmãos, que tristeza para quem prega um evangelho diferente e que nega a ressurreição de Jesus. Parafraseando o versículo 19 do que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 15, se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira, então seríamos os mais miseráveis de todos os homens. E glórias, meus irmãos, sejam dadas a Ele. Glorifique você aí que está me ouvindo agora, porque Jesus ressuscitou e nós somos os mais felizes dos homens. Ele foi crucificado, Ele morreu por nossos pecados, Ele foi sepultado como qualquer ser humano. E o grande detalhe é que Ele era homem, mas também Deus, porque revelou sua identidade divina ao ressuscitar no terceiro dia e viver para sempre. Jesus está vivo, meus queridos irmãos, glorifique o seu nome. Ressuscitar ao terceiro dia e viver para sempre. Ele foi o único que ressuscitou e vive para sempre. E agora, nós também estamos vivos nele, e Ele está exaltado no céu, à destra do Pai. E todos os salvos, aqueles que sentem esta alegria, essa força motivadora, Jesus está exaltado no céu, à destra direita do Pai. E todos os salvos se rendem a Ele em adoração, dizendo, é o que nós estamos fazendo aqui: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, de receber riquezas, de receber a sabedoria, de receber a força, a honra e a glória e a ação de graças. Oh, glória a Jesus. Alguém pode perguntar: pastor, como aconteceu a ressurreição? Eu vou dizer para você como a Bíblia nos mostra, que está aqui no capítulo 24 de Lucas, que nós lemos. Ela aconteceu no primeiro dia da semana, que é o domingo. E de acordo com os 4 evangelhos, as mulheres foram as primeiras a chegar no túmulo onde Jesus foi colocado. Porém, elas tinham uma preocupação: quem tirará a pedra para que entremos no sepulcro? Como tudo, meus irmãos, o que acontecia ali tinha a mão de Deus. A Bíblia diz que um anjo foi lá e tirou a pedra. Foi quando elas puderam ver o anjo. E ele, respondendo, disse a elas: não tenham medo, pois sei que buscais a Jesus crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou,
como havia dito: vinde e vede o lugar onde ele estava. Isso aí está lá em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 5. E é interessante, meus irmãos, notar que os apóstolos morreram afirmando que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa mensagem, meus irmãos, chegou na minha vida, chegou na sua vida, e é por isso que nós glorificamos a Jesus. Isso aumenta a nossa fé. Saber que Jesus, ele vive para todo sempre. Razão teve o apóstolo Paulo em afirmar que Cristo é a nossa Páscoa. E não foi ele quem disse o que eu vou dizer agora, mas as razões devem ser as mesmas. Olha só, primeiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, a morte seria a primeira a gritar, e a nossa esperança de morar no céu não queria acontecer. Segundo, se ele não tivesse ressuscitado, o cristianismo não teria poder como o tem, e seria a maior mentira inventada pelos cristãos. Terceiro, se Cristo não tivesse ressuscitado, os mártires teriam morrido por uma mentira, e esta mentira teria sustentado o mundo. Quarto, se Cristo não ressuscitasse, não teria Pentecostes. A grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões é que o túmulo de Jesus está vazio, e vazio para todo sempre. Glorifiquemos a Deus, porque Jesus ressuscitou, e eu volto a dizer, e ele vive para todo sempre. Antes, meus irmãos, naquele túmulo, a Bíblia diz que nunca sepultaram ninguém, e depois da ressurreição de Jesus, tornou-se um lugar sagrado, de visitação, mostrando que o lugar está vazio, e que ali nunca mais será sepultado outro corpo. Ele venceu a morte e vive pela eternidade. Para confirmar esta grande vitória, ele apareceu depois a muitas pessoas, lá em Jerusalém, e também aos seus discípulos. No mar de Tiberíades, ele encontra com seus discípulos ali, ressuscitado. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós, os salvos, ressuscitaremos com ele, e também o veremos face a face. O apóstolo João diz: assim como ele é, nós o veremos. Ele se tornou as primícias dos que ressuscitarão para não mais morrer. Ele derrotou a morte, de maneira que não precisamos temer. Ela vai ser o veículo que um dia vai nos conduzir até o lugar que nós estamos aguardando. Meus queridos, sigamos em frente, servindo aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Aqui embaixo, nós estamos passando, meus irmãos, por esses dias de momentos de dificuldade, mas foi ele que derrotou a morte, foi ele que a venceu, e ele tem o poder sobre todas as coisas aqui embaixo na terra. Ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua família, ele está cuidando dos seus que estão longe, às vezes até lá em outro país. Deus cuida de tudo. E eu comecei esta mensagem dizendo exatamente que uma das coisas mais belas que nós encontramos na Bíblia é saber que Deus sempre teve o cuidado com o seu povo. Ele deu o seu Filho para morrer por uma humanidade inteira, e ele tem o controle nas suas mãos, e ele está cuidando de mim, ele está cuidando de vocês, e pela fé que eu tenho nele, eu vou dizer para você, que logo, daqui uns dias, nós estaremos lá no nosso templo, voltando e cultuando ao nosso Deus. Sigamos então, meus irmãos, em frente, não desanime não, talvez você esteja desanimado, às vezes pensando na vida, até com medo de morrer, com medo que esse vírus entre dentro da sua casa. Olha para cima, confie em Jesus, ele é o dono de tudo, ele venceu tudo, e é ele que está guardando você, ele que está guardando a sua casa. Ora comigo agora. Meu querido Deus, meu Pai, Senhor e Salvador,
Eu acabo de pregar esta mensagem que o Senhor ressuscitou. Sim, o Senhor morreu, esteve 3 dias ali no túmulo, mas a morte não suportou o poder da tua glória, e triunfantemente, para que o mundo soubesse que o Senhor realmente é o Filho de Deus, o Senhor ressuscitou para todo sempre. O Senhor está vivo, o Senhor está cuidando de nós. Esta pandemia que está acontecendo no mundo, eu sei que tudo está sob o teu controle. O Senhor permitiu isso. Assim como o Senhor permitiu aquela carnificina lá no Egito, para que os judeus pudessem chegar e aproximar-se mais perto de ti. Ó meu Senhor, eles não souberam aproveitar aquela oportunidade, mas nós estamos hoje numa outra dispensação, que é a dispensação da graça, Senhor. Olha para este povo, olha para a tua igreja, meu Senhor, que te serve, e está clamando, meu Deus, em prol daqueles que não te conhecem, meu Deus. Coloque as tuas mãos, meu Senhor. Olha para o nosso Brasil, Senhor. Venha, meu Senhor, abençoar o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, juntamente com os seus assessores, meu Deus. Dê a ele sabedoria, meu Senhor, para governar esta nação de acordo com a tua vontade. É o que ele tem feito hoje, ajoelhando, meu Senhor, e pedindo, clamando, Senhor, que o Senhor o abençoe, e através dele nós também sejamos abençoados. Meu Deus, neste domingo de Páscoa, nós te agradecemos, louvamos o teu nome, pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Fica conosco, meu Deus, fica conosco, e assim nós nos despedimos aqui, pedindo a tua bênção sobre o nosso Brasil, sobre a nossa nação. Cuida dos nossos missionários, Deus, aqueles que estão em outros países, ó Deus, e precisam também da tua bênção ali, para levar avante a tua mensagem. Assim, meu Deus, que a tua graça, o teu amor, a comunhão do teu Santo Espírito continue conosco, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Meus queridos irmãos, despeço aqui de cada um de vocês, prometendo que eu estou entrando na casa de cada um de vocês, todas as noites, todos os dias, orando por você, orando pela sua família. E louvamos a Deus, meus irmãos, porque, volto a repetir, não temos nenhum caso dos irmãos da nossa igreja que estão com dificuldades com esta enfermidade do coronavírus. Então Deus abençoe, que a sua casa, que o anjo, meus irmãos, passou ali e colocou um sangue nos umbrais, na porta da sua casa, e Deus continue te guardando, em nome de Jesus.